Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os mercados reagiram então de forma eufórica aos resultados da Nvidia após o fecho do mercado de ontem. As ações da Nvidia subiram então mais de 5% no aftermarket, na primeira reação aos fortes dados apresentados. Sinalizando então que a procura ainda está a aumentar no segmento da inteligência artificial. A receita superou o esperado, portanto 44,1 mil milhões, um aumento de 12% em relação ao quarto trimestre, 69% em relação ao ano anterior e também acima dos 43,3 mil milhões previstos em Wall Street. Também o earnings per share, portanto o lucro por ação, foi de 81 cêntimos, também acima então do valor esperado, que era de 73 cêntimos, e a receita do segmento Data Center foi de 39,1 mil milhões, um aumento de 10% em relação ao quarto trimestre e de 73% em relação ao ano anterior, mas aqui ligeiramente abaixo do valor esperado, que era 39,2 mil milhões, que o mercado então antecipava. A Nvidia, portanto, pagará o próximo dividendo trimestral de 1 cêntimo por ação no dia 3 de julho de 2025 e prevê receitas para o segundo trimestre de 2025 abaixo do esperado, mas o mercado para já não reagiu então a este facto. Este foi então o grande destaque dos mercados. A Nvidia então no aftermarket vir aqui testar a zona de resistência que havíamos falado ontem no vídeo da oportunidade e hoje está aqui em ligeira queda. Também a animar o mercado e a animar também aqui os índices chineses está o facto então do Tribunal do Comércio Internacional americano ter bloqueado por unanimidade a maioria das tarifas introduzidas por Donald Trump, nomeadamente a tarifa global de 10% e as tarifas também sobre fentanil sobre a China, Canadá e México, e portanto agora a administração Trump irá fazer um recurso e vamos ver se ganhar, poderá então voltar a impor então esta tarifa global de 10%. Também no mercado asiático, nomeadamente na China, os maiores ganhos estão a ser registados nas empresas relacionadas com processadores, depois então da administração Trump ter instruído os principais fornecedores de semicondutores e eletrónica a reduzir as remessas para a China, portanto o que faz com que as empresas locais possam vir então a ser mais procuradas e a fazer então disparar o mercado chinês, e a Europa também a ser aqui beneficiada por o sentimento de apetite pelo risco, com o Tribunal então a refutar a tarifa global de 10% e também os fortes resultados da Nvidia que impulsionaram o setor tecnológico. Aliás, vemos aqui o VSTOXX a cair quase 4% no dia de hoje. Também os futuros americanos para já perspectivam uma abertura em forte alta, já com valorizações superiores a 1% em todos os índices americanos. No calendário económico de hoje, teremos então aqui os dados do PIB anualizado do primeiro trimestre, no Reino Unido, os inventários de gás natural, os inventários de petróleo, às 15 horas, às 17 horas, aliás, hoje na quinta-feira, porque segunda-feira foi feriado. Teremos também declarações de Bailey, às 20 horas. E recordar também que tivemos ontem aqui as minutas da FOMC, não referi há pouco, mas que minutas revalidaram então a posição da Fed, que a Fed se sente confortável com a taxa de juros atual para responder a quaisquer fatores de risco que possam surgir em dados futuros. E, portanto, referiu também nas minutas que o risco de inflação persistente é elevado devido então à política comercial americana. Olhando para os índices, vimos então aqui a Nvidia, portanto, a reagir aqui ligeiramente em baixa, mas os índices ontem dispararam, os futuros americanos dispararam. Reparem aqui a força do Nasdaq, que estava aqui numa fase de consolidação e reagiu em forte alta. Esta vela aqui então de madrugada, que levou aqui o Nasdaq para a zona dos 21.800 pontos, estando agora a escassos pontos de atingir os máximos históricos feitos em fevereiro, nos 22.290, portanto 22.300 aproximadamente. Também aqui o S&P 500 a disparar, não conseguiu quebrar ou confirmar aqui a quebra dos máximos deste mês de maio, mas eventualmente poderá fazê-lo no dia de hoje. Também aqui o Dow Jones com uma forte subida e também o Russell 2000 a igualar então aqui os máximos feitos também em maio, no presente mês de maio. Portanto, o DAX também a abrir então aqui
em alta, portanto está perto dos máximos históricos. O IBEX a mesma coisa. O CAC também a reagir aqui em alta, mas está também perto aqui dos máximos deste mês de maio. FTSE mantém-se na mesma zona e Eurostock 50 também está aqui a consolidar. Mas para já o sentimento parece ser de apetite pelo risco, com o VIX, aliás, a cair para a zona dos 19 pontos. Em relação ao mercado de matérias-primas, o ouro parece estar aqui a querer quebrar esta linha de tendência de curto prazo, parece ter aqui confirmada a quebra. Temos aqui uma linha de tendência de curto prazo a 5 minutos com vários pontos de toque. Foi quebrada, já confirmada também no gráfico de 15 minutos, e, portanto, eventualmente poderá significar aqui novas quedas no ouro, sobretudo aqui até aos mínimos feitos esta madrugada, na zona dos 3.250 dólares aproximadamente. Também aqui a prata continua a negociar em range, parece ser aqui um género de uma cunha. Vamos ver para que lado é que quebra a cunha. Se quebrar em alta, poderemos ter aqui um movimento ascendente. Se quebrar em baixa, poderemos ter aqui, então, uma queda na prata. No mercado petrolífero, o petróleo também reagiu em alta, acompanhando, então, a tendência positiva dos mercados acionistas no dia de ontem. A quebrar, então, aqui, este poderia ser aqui um género de um canal, portanto, espaço para continuar a subir. E temos também aqui o gás natural a quebrar aqui este range lateral em baixo e, portanto, poderá continuar aqui a prolongar um pouco mais as perdas no curto prazo. No mercado de matérias-primas agrícolas, temos aqui a vela do açúcar, que finalmente parece estar a confirmar a ativação deste padrão de cabeça e ombros, que aqui está, e que poderá levar aqui o açúcar para valores realmente muito, muito baixos. Portanto, não esquecer aqui o fecho da vela semanal. Se confirmar aqui a quebra abaixo da vela destas 2 semanas que aqui temos, poderemos ter então a confirmação da ativação do cabeça e ombros e, portanto, farei também um vídeo sobre isso na próxima segunda-feira. O café continua a tendência de queda, o milho continua aqui nesta zona, no entanto, reagiu em baixa com sucesso na linha de tendência, portanto, poderá agora dar início à tendência de queda, sobretudo se quebrar aqui este suporte, portanto, ficamos aqui atentos ao suporte dos 440. E no mercado cambial temos aqui um ien hoje bastante fraco, CHF também muito fraco, das moedas mais defensivas a terem uma pior performance e as moedas mais arriscadas, as chamadas beta currencies, a terem melhor performance, como é o caso do AUD, do NZD e também do CAD. Olhando para o mercado de Forex, vemos aqui então o dólar a cair um pouco, como tal, euro-dólar a recuperar, Cable também aqui a recuperar, depois de ter feito aqui um máximo perto dos 1,36, temos também aqui o AUD e o NCD muito fortes em relação ao dólar americano, e o Yen bastante fraco, portanto, era o Yen, Libra Yen, a subirem, e o dólar Yen aqui com uma queda, depois desta recuperação, a voltar então à tendência de queda. Por último, no mercado de criptomoedas, tipicamente relacionado com o mercado acionista, assistimos aqui a valorizações na Bitcoin, no Ethereum e também na Solana, sendo que no mercado geral de criptos como um todo o sentimento é bastante positivo, como podemos ver aqui no nosso Market Watch. Bem, por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.